Mas agora a gente vai falar sobre o assunto, né? Sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, que vai ser tema agora aqui do nosso quadro O Seu Direito, para a gente falar um pouco mais sobre os direitos que são atendidos a essas pessoas com o transtorno do espectro autista aqui no Seu Direito, que está no ar agora. E quem vai conversar com a gente é Juliana Hernandes, ela que é coordenadora do Núcleo de Neurodiversidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência do Instituto Banzero. Seja bem-vinda, Juliana, ao nosso Câmera Mais. Muito obrigada. Eu queria agradecer o convite e também fazer o registro que a SIC TV respeita muito um lema que é muito importante para nós. Eu também sou autista, que é muito importante para as pessoas com deficiência, que é o nada sobre nós sem nós. E que aqui sempre priorizam nas pautas relacionadas ao autismo, trazer ou consultar pessoas autistas, e isso é muito importante para todos nós. Boa, que legal. Bom saber, elogio a gente sempre aceita, né? Mas tem que ser assim, né? Falar sobre os assuntos onde as pessoas têm esse lugar de fala, né? Eu quero que você fale para mim, Juliana, sobre os direitos básicos das pessoas autistas. As pessoas autistas, elas são amparadas pela Lei Berenice Piana, que é a que trata de praticamente tudo sobre o autismo. E, de acordo com essa lei, nós somos considerados pessoas com deficiência para todos os fins. Então, nós temos todos os direitos que as demais pessoas com deficiência têm. Então, dentre eles, atendimento prioritário, temos adaptações razoáveis no trabalho, na educação, temos direito à aposentadoria especial por tempo de contribuição, dentre vários outros. E é importante que as pessoas, tanto pais, mães, quanto também familiares, responsáveis, enfim, as próprias pessoas também com transtorno do espectro autista possam procurar mais sobre esses direitos, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Como que funciona, por exemplo, o atendimento prioritário nessa situação dos autistas? O atendimento prioritário não apenas para os autistas, mas para todas as pessoas que têm direito por lei. Se você chegar em alguma instituição pública ou num supermercado, em qualquer instituição, você tem direito a ir no caixa para atendimento prioritário. Caso não tenha um caixa, um guichê, uma pessoa específica para realizar esse atendimento, o autista, ele tem direito a ser atendido imediatamente após a pessoa que estiver sendo atendida no momento. E é importante registrar que muita gente entra na discussão dos níveis de suporte do autismo, né? Nós temos 3 níveis de suporte, que é o 1, que precisa de menos suporte, o 2, um pouquinho mais, e o 3, que é o nível de suporte maior. Não há distinção. As pessoas com nível de suporte 1 também têm esse direito. Então, se eu chegar em alguma instituição e não tiver um caixa ou um atendente reservado para esse atendimento, eu posso solicitar que o meu atendimento seja imediatamente após a pessoa que estiver sendo atendida. Existe algum tipo de identificação para que a pessoa tenha que apresentar, por exemplo, nesse Isso, a gente não é obrigado a usar, né, aqueles crachás. Tem o símbolo de girassol, que é o que significa que a pessoa tem alguma deficiência oculta. Tem o do quebra-cabeça, que também é muito usado. E tem um com o símbolo do infinito colorido. Fala no microfone. Isso, agora mostra pra gente aqui. Isso. O símbolo do infinito. O símbolo do infinito colorido é um símbolo que foi escolhido pelos autistas adultos para representar o transtorno do espectro autista. E ele passa exatamente essa ideia de que existem infinitas possibilidades de nós sermos autistas, né? Muitas pessoas olham para mim e acabam, sem saber que estão tendo uma fala capacitista, falando que você não tem cara, ou você fala bem, tem aquele estereótipo. Então, por isso que nós escolhemos, a maioria dos adultos prefere esse símbolo. Eu posso estar usando algum símbolo de identificação, eu posso apresentar o meu laudo, e hoje em dia a gente tem a CIPTEA, que é a Carteira de Identificação da Pessoa Autista. Aqui em Porto Velho, ela é feita pela Prefeitura. Eu, por exemplo, eu não gosto de usar o colar de identificação, eu costumo apresentar a carteirinha de identificação.
Que legal, que legal. Isso é muito bacana, é interessante até para as pessoas saberem que podem ir atrás também, né, desses órgãos para poder tirar a sua carteirinha e tudo mais, e que existe esse tipo de identificação. Tem algum suporte legal específico em relação ao emprego de pessoas com autismo? Os autistas também, assim como as demais pessoas com deficiência, têm direito às mesmas oportunidades que as demais pessoas. A principal diferença é que a gente tem direito a adaptações razoáveis. As adaptações razoáveis são ajustes necessários para que a gente diminua a dificuldade, a diferença que a gente tem em relação às demais pessoas. Esse direito, atualmente ele é previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Só que antes de ser previsto nesse estatuto, ele já constava na Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência e que ela entrou no nosso ordenamento jurídico, né? Ela fez parte do nosso ordenamento jurídico com um status de norma constitucional. Ou seja, esse direito ele não está só previsto na lei, é como se estivesse na Constituição dentre os direitos fundamentais. Aí, a grande dificuldade nessas adaptações para pessoas autistas é porque, como eu falei, né, tem infinitas formas de sermos autistas. E é muito fácil você identificar a adaptação que uma pessoa cega, que uma pessoa surda precisa. E a nossa é muito ampla. Então, por isso que a gente precisa debater, discutir mais, porque a adaptação que eu precise pode ser totalmente dispensável para uma outra pessoa autista. Aí eu vou citar alguns exemplos. Tem autistas que têm hiperfoco em luz. Tem gente que tem problema com luz. É o meu caso. Esse óculos não era para eu estar usando agora. Eu uso para me proteger. Tem autista que tem a sensibilidade sonora, então pode ser que o trabalhador precise usar um fone com cancelamento ativo de ruído, uma sala individualizada. E para serem feitas essas adaptações, é preciso que seja em conjunto com o autista, porque há uma variedade muito grande de características e de necessidades. É mais ou menos dentro do que você falou em relação ao elogio, ao qual a gente agradece ao nosso trabalho aqui, por sempre que for comentar sobre esse assunto, ter uma pessoa que viva esse dia a dia. Por exemplo, o assunto que a gente vai falar agora é sobre o capacitismo. Eu vi que você trouxe aí, e eu quero, por favor, que você me apresente mais uma vez, esse flyer super legal, que fala e exemplifica o que é o capacitismo mais ou menos na prática, né? Com frases que a gente deve tirar do nosso vocabulário. Frases como, desculpa, licença poética em relação aqui às frases capacitistas. Nossa, você é retardado? A outra, finge demência. A outra frase é aquela que você comentou. Que linda, nem parece que tem deficiência, né? Inspiração, deve ser tão difícil ter essa deficiência e eu aqui reclamando da minha vida, você é um guerreiro. Frases que estão colocadas dentro do nosso dia a dia, que a gente às vezes imagina que não vai afetar ninguém, mas enfim, às vezes a pessoa que recebe essa frase, que vive, né, com essa situação, por exemplo, do autismo e com esse tipo de preconceito até, né, da sociedade, isso pode afetar e muito, né, até o psicológico dessa pessoa, né, Juliana? Fala mais pra gente sobre o capacitismo e diz se tem uma punição para a pessoa que pratica o capacitismo. O capacitismo é a discriminação que ocorre em razão da deficiência. E essa discriminação é um conceito bem amplo. Também está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, está no artigo 4º, parágrafo 1º. E essa discriminação, ela ocorre por ação, por omissão, e quando você contribui de alguma forma, não necessariamente você precisa me discriminar ativamente, mas quando você instiga a Luana, falar assim, olha, a Juliana é autista e eu acho que ela não é capaz, ela tem que ficar separada, você também está discriminando. E no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 88, a gente tem o crime de discriminação em razão da deficiência, que tem pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa.
Olha só. Essa pena, ela pode chegar de 2 a 5 anos se for cometido por qualquer meio de divulgação em massa. Então, hoje em dia, nas redes sociais, né? Eu posto no meu Instagram conteúdo sobre o assunto. Vem alguém e comenta, né? Faz um comentário discriminatório. Ela está cometendo crime. Eu posso ir à delegacia, registrar uma ocorrência criminal e buscar a responsabilização dessa pessoa. Olha só, e é importante que a gente fale sobre esse assunto, porque, como eu já falei, a gente vê essas frases do dia a dia, né? E é claro que, assim, quando a gente fala do capacitismo, você falou, por exemplo, sobre a exclusão dessa pessoa de alguma atividade, de algo que deveria ser tratado como normal na sociedade, como algo, por exemplo, de um trabalho em conjunto, algo do tipo, essa pessoa é colocada de lado. Mas essas frases, elas também afetam demais, né, a pessoa que sofre esse tipo de preconceito em relação à questão do capacitismo. E é importante que as pessoas possam saber mais sobre isso e que isso seja sempre falado, justamente para que a gente possa ter a consciência de que tem gente que é afetada com isso, né? Tem gente que sofre com esse tipo de situação. E é importante, né, que as pessoas possam procurar. Esse flyer aqui, ele faz parte de algum tipo de campanha Isso, eu sou coordenadora de inclusão e neurodiversidade do Instituto Banzeiro da Amazônia. Aí eu fiz esse material porque sempre que eu vou ministrar palestras, eu levo, e como você disse, são frases que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente fala sem saber. Tem algumas que é muito usada até pelas famílias, né? É uma pessoa especial, termos que antigamente eram usados, né? Sim. Pessoa com necessidade especial. Por que hoje é considerado capacitista? Porque a gente sempre infantiliza a pessoa com deficiência. Aí essa questão de exaltar muito a superação. Aí fala, mas eu não estou elogiando. Então, assim, se eu sou inteligente, se eu sou capaz, se eu sou uma boa profissional, isso não era para causar essa surpresa. Então, implicitamente, a pessoa duvidava da minha capacidade, né? Logo que eu cheguei, eu já te falei, olha, eu sou autista, porque há um estranhamento ainda quando a gente fala, você é autista e fala, você é autista e grava vídeo, você é autista e dá entrevista. Como eu falei, nós somos diversos. E isso pode ser, inclusive, fruto de uma falta de informação até, né? E é importante que a gente leve os direitos das pessoas com espectro autista, leve um pouco do dia a dia com esses exemplos que a Juliana está trazendo para a gente, porque para poder tirar um pouco dessa situação de, como você disse, infantilizar o que seria, né, o autismo. Enfim, falando ainda sobre a questão legal, né, quais são os passos legais que uma família ou autista pode tomar ao sentir que os direitos do autista não estão sendo respeitados? Na prática, as pessoas se preocupam muito com as questões cíveis. Então, quando eu tenho um direito meu negado, restringido, eu posso sim entrar com uma ação cível e pedir indenização por dano moral. Semana passada nós tivemos notícias de vários casos de indenização de criança que sofreu maus tratos na escola, acontece em negativa de matrícula. Só que eu tenho buscado muito divulgar também essa questão penal. Eu acho importante que a gente denuncie e registre de todas as formas. Então, buscar a sanção cível, mas também registrar a ocorrência, porque, assim, quando a gente começar a divulgar esses direitos e a cobrar efetivamente, eu tenho certeza que o número de negativas e de violações que a gente passa vai diminuir bastante. Interessante. A gente está conversando aqui com a Juliana Hernandes, ela que é coordenadora do Núcleo de Neurodiversidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência do Instituto Banzeiro. Que legal te receber por aqui para a gente falar sobre esse assunto, que a gente fale muito e muito e muito mais. E eu sei que você está trazendo algumas novidades, me conta mais sobre isso. Isso, agora em agosto, nos dias 24 e 25, vai ser realizado o primeiro Congresso Rondoniense sobre Autismo. Está sendo organizado pela Clínica Neurokind. Vai ser no Teatro Palácio das Artes. Legal. Nós teremos vários palestrantes aqui de Rondônia, que vão vir de outros estados e de fora do país. Olha que legal. Serão 24 palestrantes, um evento que vai acontecer das 8 às 20 horas. E é muito importante para a gente ter um evento grande, tratando vários temas importantes, um evento que é científico,
que tem pessoas qualificadas e que também temos diversos autistas palestrando. Eu vou, nesse congresso, tratar sobre o tema que é o diagnóstico tardio, os desafios enfrentados pelos autistas no trabalho, né? Porque nós somos a primeira geração de adultos com diagnóstico tardio e estamos passando por várias situações que precisam ser debatidas e corrigidas. E também, sobre esse tema, foi publicado um livro da editora Literari, que é Autismo Quando o Diagnóstico Chega, e eu sou uma das coautoras. O livro não chegou ainda, por isso eu não pude trazer. E aí eu queria, quem quisesse mais informação do congresso, eu acho que as inscrições vão ser divulgadas hoje. É o Instagram Autismo Rondônia. Autismo Rondônia. Isso. E no meu Instagram eu também trato sobre direitos dos autistas, das demais pessoas com deficiência. É ju. Aí o meu nome é com H no início e Z no final. Ju.Hernandes F. Legal. Aí lá eu também publico conteúdo e quem tiver alguma dúvida pode mandar mensagem por lá. Legal, legal. Tá aí, ó. Ju.Hernandes. Hernandes espanhol, galera. Hernandes. Exatamente. Ó, agora minha mãe vai gostar mais ainda. Ah, é verdade. Como é que é o nome da mamãe? Ana. Dona Ana, ó. Um beijo pra você, obrigado pelo carinho e parabéns pela filhota que arrebentou para falar pra gente um pouco mais sobre o direito e também sobre a questão da inclusão das pessoas com deficiência, com o autismo na nossa sociedade. Muito obrigado, Ju. Parabéns pelo trabalho e que a gente possa falar cada vez mais sobre esse assunto e sobre os direitos dos autistas. Obrigada. Valeu, tá aí. Esse foi o quadro Seu Direito de hoje. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo nosso.